Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos aí com o nosso amigo Enem. Enem está aí e o tema de hoje é sobre os impactos da pobreza menstrual na sociedade brasileira. Vamos ver aí o que a FIA escreveu. Seguimos para a correção. No livro Segundo Sexo, a escritora francesa Simone de Beauvoir, que eu não sei falar o nome dela, né? Simone, é, denuncia o contexto social como agente que torna a menstruação uma maldição. Nesse sentido, denota-se, lamentavelmente, o agravamento da pobreza menstrual, problemática social brasileira que, além da carência de itens de higiene, configura-se na escassez de informações acerca da menstruação, em virtude da rejeição e ridicularização por grande parte da sociedade. Diante disso, verificam-se os impactos desse problema, como a interrupção da vida social feminina e a disseminação de doenças. Gostei aí dessa antecipação. Quero apenas que você cuide, né, para não repetir muito problema, né, desse problema. Deixa eu ver. O agravamento da pobreza menstrual. Deixa eu me levantar que chegou a doer minhas costas. No livro Segundo Sexo, a escritora francesa denuncia o contexto social como agente que torna a menstruação uma maldição. Nesse sentido, denota-se, lamentavelmente, o agravamento da pobreza menstrual, problemática social brasileira que, além de carência de itens de higiene, configura-se na escassez de informação acerca da menstruação, em virtude da rejeição e ridicularização por grande parte da sociedade. Diante disso, verificam-se os impactos desse problema, como a interrupção da vida social feminina e a disseminação de doenças. Gostei bastante da sua introdução, tá? Só peguei no pé do problema e problemática só para você ter uma atenção, tá bom? O que eu quero que você veja aí nessa redação? A sua introdução, ela está no ponto de vista técnico perfeita. Você faz a contextualização do tema, você traz a sua tese, mostra que você tem domínio do conhecimento, faz a antecipação dos argumentos, está dentro do esquema mesmo. O problema está na questão da relação, da articulação, em você provar a pertinência dessa alusão. Perceba que a alusão da Simone, ela está perdida ali. Você não retoma essa alusão. Você não faz menção a essa alusão depois. É como se essa alusão ela tivesse sido usada apenas para cumprir tabela. E esse não é o objetivo. Ainda que, né, a competência avalia a inserção de alusões, essa inserção ela não pode ser feita de uma maneira superficial, de uma maneira que só ela estando ali já é o suficiente. Então, quando você fala, da Simone, em que medida isso comprova? Então, nesse sentido, por exemplo, devido a essa ideia de que a menstruação é assim, assim, assado, verifica-se um aumento da pobreza menstrual, tendo em vista que o que isso denota, o que isso causa. Você consegue perceber? Então eu quero que você busque articular melhor, né? Relacionar melhor aí essa alusão da introdução na sequência. Primeiramente, destaca-se a ausência feminina na sociedade durante o ciclo menstrual por medo do fluxo passar na roupa e assim ser vítima de preconceito. De o fluxo passar na roupa e assim ser vítima de preconceito. Ausência feminina na sociedade. Onde? Em qual perspectiva? Então, você poderia ter melhorado o seu tópico frasal fazendo algo como: primeiramente, é importante ressaltar que, devido à precariedade de itens de higiene, muitas mulheres se encontram desassistidas e, por isso, ficam omissas ou não se inserem na sociedade, entendeu? Então, é importante que você dê essa volta aí antes de abordar exatamente o tema. Isso para você mostrar para a banca que você sabe que essa invisibilidade existe, que você sabe que essa ausência da mulher existe em determinados âmbitos da sociedade, entendeu?
Sob essa óptica, né, sobre essa ótica, verifica-se que só cuida, né, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 4 milhões de meninas não têm acesso a absorventes e a banheiros. Ok, aqui, amor, é o momento de você comentar. Aqui é o momento de você interpretar a alusão. O que isso significa? Na competência 2, você é avaliada por apresentar, dentre outras questões, por apresentar o repertório. Na competência 3, você é avaliada por conseguir trabalhar esse repertório, por conseguir manejar esse repertório. Então, eu oriento, e aí se você voltar lá para as redações exemplares que estão na plataforma, você vai confirmar isso, que você traga um isto é, um ou seja, um nesse sentido, né? Que você comente, que você reflita sobre essa alusão, brevemente, apenas para que ela não fique em um período só, sabe? E aí fique perdida ali no meio. Diante dessa situação caótica, muitas mulheres e meninas se excluem da sociedade durante a menstruação, aumentando a invisibilidade das necessidades da saúde da mulher, diante de tabus, como o preconceito de que menstruar é algo impuro. Isso ataca diretamente o psicológico e impacta negativamente a vida feminina. Aqui você poderia, ao invés de ter feito o fechamento dessa forma, você já poderia ter trazido como isso impacta. Né? Você já poderia ter trazido palavras que indiquem juízo de valor e aí já poderia entrar falando dos problemas mesmo, tá bom? Então, assim, ó, você está falando dessa invisibilidade, então eu oriento que já que você está falando dessa invisibilidade, dessa ausência da mulher em determinadas áreas da sociedade, já que você está falando dessa ausência, eu oriento que você fale da evasão escolar, que você fale de como essas meninas não conseguem nem frequentar a escola, como parques, festas, feiras, todos esses setores sociais, eles são tirados do direito de convívio dessas meninas, porque como que elas vão frequentar a menstruada? Como que elas vão a esses locais menstruadas? Então, eu acho que é essa a questão. Então, já que você está falando dessa invisibilidade, você precisa falar da evasão escolar. Não tem como dissociar. Então, aqui você já poderia ter comprovado essa ausência da mulher em determinadas áreas, comprovando essa ausência no espaço escolar, tudo bem? Então eu quero que você aprofunde o seu argumento, eu quero que você traga mais palavras que indiquem juízo de valor, traga mais palavras que denotem aí o seu posicionamento. Dá uma maratonada lá nas redações exemplares que estão na plataforma, eu acredito que vai te ajudar bastante. Ademais, nota-se o surgimento de infecção e de doenças bacterianas na genitália feminina, desenvolvidas pelo uso de objetos inadequados para conter o fluxo menstrual. Olha só, aqui ó, eu vou te dar uma sugestão de reescrita. Como que você poderia ter feito? Ó? Ademais, para além das doenças psicológicas, a pobreza menstrual acarreta diversas doenças físicas, tá vendo? E aí não precisa você falar que é genitália da menina, entende? E aí aqui na sequência você falaria, né, ó, nesse sentido, e aí você argumentaria, falando exatamente desses objetos inadequados, desses materiais inadequados. Então eu quero que você fale desses materiais, mas use esses materiais na fundamentação, quando você for trazer informações de outras áreas do conhecimento, porque aí você vai conseguir articular bem. Aí você vai conseguir aprofundar bem na sequência, sem precisar voltar aí para isso no tópico frasal. Embora o absorvente tenha sido criado há mais de 6 décadas, ele é considerado um artigo de luxo, ou seja, infelizmente milhares de mulheres em situação de rua, de cárcere, né,
e de cárcere não possuem condições de adquiri-lo e não é disponibilizado na maior parte dos postos de saúde. Fato inaceitável. Cuida só para você não dizer que apenas essas mulheres não têm acesso. Não são apenas as mulheres em situação de rua e nem apenas as mulheres que estão em cárcere. São várias outras mulheres que também estão aí na linha da pobreza e que não têm acesso a esses absorventes. Diante disso, muitas tentam, cuida com a repetição do muitas, tá? Então, cuidado com muitas no seu texto. Tentam conter a menstruação por meio de panos velhos, jornais e até miolo de pão, objetos que desenvolvem bactérias pela alta circulação. Então, ao serem usados no órgão vaginal de alta sensibilidade, né, provoca infecções, assim aumenta doenças que podem ser evitadas com medidas efetivas na saúde brasileira. Então aqui, ó, nessa parte, eu sugeriria que você tirasse isso e que você desse mais ênfase ao seu argumento. Eu senti que esse parágrafo ele acabou ficando um pouco superficial, especialmente na parte do repertório, na parte da alusão. Parece-me que você se perdeu na argumentação, porque aí você traz um fato histórico, né, falando do absorvente, mas o foco do seu parágrafo, o foco do seu argumento não é falar do absorvente, não é falar da criação do absorvente. O foco do seu parágrafo era falar sobre o quê? Falar sobre as doenças, tudo bem? Então era nesse sentido que você deveria ter argumentado. E aí, eu quero que você opte por trazer aqui na reflexão crítica uma menção à alusão que você trouxe no parágrafo. E aí, mais uma vez, a Priscilane vai ser repetitiva. Dá uma olhadinha nas redações exemplares. Eu coloquei essas redações lá na plataforma justamente para auxiliar vocês nesse momento de construção do texto. Tá? Eu tenho certeza que ele vai ser de extrema importância aí para você visualizar essa retomada da alusão no tópico frasal. Tá? É importante que você faça aí para essa coerência ser mantida no seu texto, tudo bem? Logo, para combater os impactos da pobreza menstrual, é necessário que o Sistema Único de Saúde, órgão responsável pela prevenção de doenças e promoção da saúde, crie projeto de distribuição de absorventes e de acompanhamento médico específico para mulheres com doenças vaginais. Talvez não, né? Não apenas, mas qualquer mulher que necessite desse atendimento, que sofra da pobreza menstrual e que tenha consequências em razão dessa falta desses itens. Tal ação deve ser realizada nos postos de saúde por meio de um cadastramento de mulheres com necessidade. Como assim necessidade? Qual necessidade? Desse modo, a saúde feminina será promovida. O que aconteceu? Você acabou se estendendo demais nos parágrafos de desenvolvimento e aí não deu para você fazer uma conclusão completa. Então, aqui eu senti falta do tópico frasal na introdução, na conclusão. Então, é importante que você faça um tópico frasal retomando aí aquilo que você vai mencionar, que você mencionou no texto, retomando o seu tema, retomando a sua tese, né? E quero também que você procure ser mais específica nos elementos. Então, traz o agente, daí se você quer trazer o detalhamento do agente, depois a ação, o modo meio e o efeito. E aí aqui no final você procura retomar a alusão que você fez lá na introdução. Então você vai retomar a alusão, como se fosse fazer aí o fechamento do seu texto, sabe? Para você fazer aí o fechamento do todo do texto. Então vamos lá. Tô muito feliz com o seu desempenho, tudo bem? Se você for ver aí, você já melhorou muito em relação às às primeiras produções que você fez, né? Mas nós temos aí ainda um longo caminho pela frente, tudo bem? Então, eu estou muito orgulhosa de você, é isso aí mesmo, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 é a sua nota, meu amor. Lembre-se, filha, para chegar no 900, você precisa passar pelo 700. Bora escrever redação? Bora, meu amor!